Os irmãos, mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu já fiz esse elogio para eles. Estamos tendo aqui umas palavras abençoadas e abençoadoras nas quintas-feiras, nessa campanha que estamos fazendo. E pastor Jonils, pastor Vandeir, trouxeram umas palavras bem abençoadas, falando sobre a oração, sobre o clamor. E hoje nós vamos falar sobre a intercessão, dando continuidade a essa campanha, de ensinamento da palavra de Deus. E eu fico feliz e numa grande missão, porque quando tem duas palavras boas, você também tem que trazer uma palavra muito boa, para dar continuidade. E eu fiquei nessa missão de falar da intercessão. Olhando bem para esses temas, oração, clamor e intercessão, eles estão totalmente sincronizados. Existe sim uma diferença, mas quando nós olhamos no modo geral, ele segue para o mesmo caminho de intervir, de sacrificar, de interceder, de fazer o id de Jesus, como assim, nos convém aos santos. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 8. Nós vamos usar esse texto como texto base. Romanos capítulo 8, nós vamos ler 10 versículos. Romanos capítulo 8, versículo 24 até o 34. Amém? Romanos capítulo 8, se você puder ficar em pé, por gentileza, em reverência à palavra. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 24. Eu vou ler aqui pela minha Bíblia, você lê aí pela sua ou pelo Data Show, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Queridos,
Eu venho trazer essa palavra, a palavra da intercessão, o tema que fala sobre a intercessão, e eu acrescentei algo mais que fala sobre o poder da intercessão. Nós vamos entender que o poder da intercessão, a intercessão, ela tem um poder muito grande. Ela tem algo extraordinário que serve para a criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso, para o homem e para a mulher. É um poder tão incalculável que esse poder que nos é colocado, que nos é permitido desfrutar dele, traz benevolência para com as nossas vidas, traz benevolência para aqueles que estão ao nosso redor, que estão ao nosso alcance, traz bênçãos sem medidas para aqueles que nos ouvem, que nos acompanham, que nos observam, porque quando nós usamos do poder da intercessão, nós começamos a entender que o maior intercessor de todos os tempos, não houve e não haverá eternamente um intercessor maior do que esse, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que intercede por nós até agora. Intercessão, o que é intercessão? Eu fui buscar também no dicionário, e o significado de intercessão, ele diz que é um substantivo feminino, a ação de interceder, de pedir ou de solicitar algo para outra pessoa, pedido ou oração feita em favor. A intercessão, o irmão estava comentando sobre isso hoje, mas o irmão no culto passado, o irmão Vandeir, e o pastor Vandeir e o pastor Flávio, eles ficaram diante do culto em gesto de intercessão, em prontidão de intercessão. Aquela intercessão é para que o culto fluísse muito bem para as pessoas que aqui estavam, mas essa intercessão, esse pedido por alguém, ele tem tanto poder que a pessoa que intercede, que a pessoa que busca a bênção do Senhor com a sua vida e para com a vida de alguém, ela precisa estar bem firmada, estar arraigada, ter consciência que a intercessão é um poder dado por nosso Cristo, sendo Ele mesmo o maior intercessor para com a humanidade. O poder da intercessão, ela acontece para que aquele que você intercede seja abençoado, como também venha para a sua vida, porque a Bíblia diz que da maneira que você perdoar, você vai ser perdoado. Então, da maneira que você orar, vão orar por você também. A Bíblia também fala que quando nós damos a paz, tendo alguém ali de paz, recebe, somos também abençoados. Mas se também tem alguém lá que não tem a paz, e damos a paz, aquela paz volta para conosco. Ou seja, eu planto uma semente e uma pedra é acrescentada na minha coroa, porque eu tomo o poder da intercessão para abençoar e para ser abençoado. Queridos, pastor, mas só Jesus Cristo intercede? Não. Jesus Cristo foi o maior intercessor. Ele pediu pela humanidade, ele se entregou pela humanidade, ele foi crucificado e ainda até na hora da morte ele perdoou os pecados, ele intercedeu. Pai, perdoa-os, Senhor, porque eles não sabem o que faz. E esse poder da intercessão, ela é representada, ela é atendida pelo Espírito Santo. No versículo 26, a qual nós lemos, coloca aí por favor, Júlio César, Romanos capítulo 8, que nós lemos, versículo 26, ele fala o seguinte, não está dando para ler direito lá, tá? Versículo 26, e diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Queridos, quando estamos doentes, acamados, fracos, perturbados, enfrentando grande luta, nós não temos paciência, nós não temos cabeça nem para dar um glória a Deus e um aleluia. Que é isso, pastor? Acontece, somos seres humanos. Nós somos tentados todos os dias. Nós somos provados à morte todos os dias, mas o Espírito Santo, que é poderoso, que é majestoso, que Ele tem o poder, Ele usa do poder da intercessão, nos guardando da fraqueza que enfrentamos e das lutas que querem nos perturbar. Então esse versículo que fala, ele intercede, o Espírito Santo intercede por nós. O versículo 34, Júlio César, Cristo também intercede por nós. Vamos lá, o versículo 34 do capítulo 8 de Romanos. Vou ler aqui. Versículo 34 já está aí. Quem os condenará? Olha que poder. Olha o poder da intercessão já sobre as nossas vidas. Quem está intercedendo por nós? Quem está intercedendo por nós, igreja? Jesus. Quem está intercedendo por nós, igreja? Vamos lá, Jesus. Quem está intercedendo por nós, igreja? Jesus está intercedendo por nós. Quem os condenará? Quem vai nos condenar se Ele está intercedendo por nós? Se o poder da intercessão está sobre as nossas vidas. Aleluia. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Queridos, somos assim fracos, doentes, cansados, afragelados. A luta quer nos derrotar, a luta quer nos sucumbir, ela quer nos afrouxar, ela quer nos bagunçar, ela quer nos jogar no inferno. Aí vem a Giovana e toca um fundo musical como intercessão para que você receba do Espírito Santo a unção que está no culto, e a glória do Senhor vai te envolvendo, porque a tristeza começa a ir embora, o cansaço começa a ir embora, o inimigo começa a ir embora, porque o Espírito, porque Cristo, porque o Senhor, o poderoso, intercede. O maior intercessor intercede por nós, Vandeir. E não somos merecedores, somos fracos, falhos, doentes, preguiçosos. Isaías 53, versículo 12, por favor. Isaías 53, versículo de número 12. Aleluia. Amém? Coloca o outro fundo, por favor. Isaías 53, versículo 12. Olha aí o que diz: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele fez o que, igreja? Ele intercedeu. O maior intercessor, ele ainda intercede por nós. Então Cristo, o maior intercessor, ele que morreu na cruz do Calvário, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ainda intercede por mim e ainda intercede por você. É o maior exemplo, igreja do Senhor. A intercessão é poderosa, e eu estou falando do maior intercessor do mundo. Eu estou falando do maior intercessor do mundo. Não houve
Não há e não haverá maior do que Ele. Quando eu olho para essa cruz, eu recebi até umas críticas um dia desse. Tá com a cruz aí, eu digo, tu não tá vendo não? Perguntaram para mim, sabe, irmã? Tu não tá vendo não? Para que essa cruz aí? Para mim se lembrar que ela tá vazia, porque Ele ressuscitou. Eu falei para aquele rapaz, a cruz está lá, sabe por quê? Para mim se lembrar que o meu Cristo não está mais lá. Ele já ressuscitou, o maior intercessor. Ele ressuscitou. Amém? Isaías ainda 59, versículo 16. Isaías 59, versículo 16. Cristo, o maior intercessor, Ele é o braço forte sobre a tua vida. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Como diz a palavra do Senhor aí: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Não tinha ninguém capacitado na terra, não tinha ninguém que pudesse reatar a aliança que foi quebrada do jardim do Éden por causa do pecado que entrou no mundo. Não havia um intercessor capaz de reatar a aliança do homem para com Deus, e todos estávamos condenados ao inferno por causa do pecado que entrou no mundo através do homem. Mas a Bíblia vai dizer que o maior intercessor se coloca como intercessor, se coloca como aliança, se coloca como braço forte para oferecer a salvação a todo aquele que nele crê, para que nunca pereça, mas para que tenha vida eterna e que não vá para o inferno, mas tenha a oportunidade de desfrutar com ele o céu pela eternidade. O maior intercessor também foi o braço forte para nos trazer a salvação a todo aquele que nele crê. Aleluia. Efésios capítulo 2. Eu estou correndo um pouco, irmãos, porque o estudo é um pouco grande, tá? Efésios capítulo 2, versículo 12 ao versículo de número 14. Efésios capítulo 2, do versículo 12 ao versículo de número 14. Amém? Olha o que diz aí: que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aleluia. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, Ele permitiu chegarmos perto de Deus. A Bíblia diz que quando Ele bramou na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, houve escuridão naquele lugar, porque o maior intercessor do mundo estava sobre a igreja, olhando para a cruz, vendo eu e você, porque nele, porque para Ele são todas as coisas. Existe poder na intercessão.
Existe poder na intercessão. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nos mostra isso até hoje e eternamente. Aleluia. Estávamos longe, perdidos, sem Deus, sem Jesus, condenado ao inferno. Ninguém foi capaz de intervir por nós, mas Ele foi intercessor por nós. Ele se entregou pela minha e pela tua vida, mesmo sem você querer o receber ou reconhecê-lo, mas Ele já intercedeu pela tua vida, e a salvação é para todo aquele que nele crer, não pereça, mas que tenha vida eterna. 1 Samuel 1 Samuel capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo de número 25. Você está entendendo que há poder na intercessão? Falamos sobre Cristo, o maior intercessor do mundo, mas vamos falar da nossa irmã Abigail. 1 Samuel 23, a partir do 23, diz assim, ó: vendo, pois, Abigail a Davi, escuta aí, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Versículo 24. E lançou-se aos pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. 24, 25. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão do seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Estamos trazendo a irmã Abigail, a mulher intercessora, uma mulher que correu. Sabe por que ela correu? Você depois pode ler. Porque aquele marido dela foi ignorante, estúpido, não respeitou a glória de Deus, não respeitou a autoridade de Deus naquele lugar, naquele momento. E lá vem Davi com 200 homens com espada desembainhada para matar todo mundo, porque se eles não queriam adorar a Deus, também não era digno de viver. Sabe por quê? Porque tem muita gente que acha que tudo é na força do braço. Davi estava mostrando lá, pedindo ajuda, porque Davi estava com o exército do rei, estava com o exército do Senhor ali, protegendo aquelas terras, para que ninguém roubasse, para que ninguém tomasse, para que ninguém matasse aquele povo. Pastor, você quer chegar aonde? Versículo 32, Pedro, Júlio César. Versículo 32 ao 35, por favor. A intercessão de Abigail, a mulher como intercessora, ela intercedeu, amém ou não? Ela pediu pela sua família, pelos seus criados, sim ou não? Ela trouxe a responsabilidade para ela. Ela disse o que? Senhor, que seja minha a transgressão. Não olhe para aquele Nabal, faça de mim. Mas eu não vi os teus jovens chegar na minha casa, mas agora eu cheguei aqui. E ela se prostrou diante do rei Davi. Olha só o que aconteceu lá, o versículo 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Versículo 33. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão se salvasse. 34. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. 35.
Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. O poder da intercessão salva a sua família. O poder da intercessão traz glória de Deus para a tua casa. O poder da intercessão não é só do pastor, não é só do Vandeir. O poder da intercessão está na mulher, está no homem, está na criança, está no patrão, está no colega, está naquele que acredita que o Senhor pode salvar, curar, libertar, batizar, transformar. Abigail correu para encontrar com Davi, para que aquele povo não fosse morto. E ela trouxe o que para sua casa? Ela trouxe paz, ela trouxe glória de Deus na vida dela, ela trouxe a prosperidade. Os criados ficaram felizes, ela continuou vivendo, continuou trabalhando ali. E você vai ver a história a seguir, que por causa dessa intercessão ela recebeu o direito. Que direito foi esse? De morar no palácio como esposa de Davi, porque aquele Nabal havia morrido, mas aquela mulher estava de pé, e tudo que Davi havia prometido lhe aconteceu. Tem mulher intercessora aí? Tem mulher intercessora aí? Tem mulher que intercede pela sua casa, que pode dar um glória a Deus, um aleluia? Tem mulher que faz isso? Tem. Quando nós intercedemos, temos resposta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para quê? Para que se arrependa. Amém? Gênesis 18, 23. Vai todo mundo lembrar dessa leitura agora, quem tiver ligado, né? Gênesis capítulo 18, versículo 23. O que disse lá? E chegou-se a Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Está passando aí na Record. Quem não gosta de ler Bíblia vai assistir na Record. Quem gosta de ler Bíblia, aproveita e vai ler Bíblia, para confirmar se é verdade. É verdade. Abraão estava aí, e aí eu entro com o tema: o homem como intercessor. E aqui Abraão, ele intercedeu por uma cidade que ele nem conhecia todos, mas ele intercedeu. Quando o Senhor veio à casa de Abraão para conversar com ele, porque o clamor da cidade de Sodoma e Gomorra estava muito fedorento, fedendo mesmo, pecado, muita destruição, muita bebedeira, absurdos e mais absurdos. Deus já foi para destruir. Aí entra Abraão, o homem, o pai de família, o chefe da casa. Entrou diante do Senhor: Senhor, por favor, vai misturar, vai destruir o justo com o ímpio? Aí Deus faz o quê? Abraão, se tiver, como é que é, Abraão? O que eu vou fazer? Aí Abraão diz: Senhor, se tiver 50. Aí começa a negociação, né? O intercessor, Abraão, o pai de família, o chefe da casa, falando com Deus: Senhor, se tiver 50, por amor de 50, não destruo. Se tiver 40, se tiver 10, se tiver 20. Não, Abraão, não encontrei ninguém não. Só tem uma família lá. A resposta, Gênesis 19, versículo 29. Abraão intercedeu a Deus, sim ou não, por Sodoma e Gomorra, pelos justos.
Nós, pai de famílias, temos que orar pela nossa nação, interceder por nossa nação, e temos que interceder pela nossa casa. A missão não fica só para a mulher, fica para o homem também, principalmente para o homem, que é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da família, da igreja. 19:29. E aconteceu que destruindo Deus a cidade da campina, Deus, olha só, o poder da intercessão, igreja, Deus se lembrou de Abraão. Por que Deus se lembrou de Abraão? Porque Abraão intercedeu pelos justos daquela cidade. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Você crê no poder da oração? Você crê no poder da intercessão? Você crê no poder do clamor? Você tem que clamar, você tem que orar, você tem que interceder. E quem intercede, quem pede, Deus responde. Tem um hino que eu não sei cantar ele, mas sei uma parte que ele diz assim: quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus tem resposta. E Deus não suporta virar lágrima de um crente não agiu. O céu se comove na hora. É para nós, homens e mulheres, que intercede. Você está entendendo isso? Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 9. Tenha paciência, tá bom? Por favor. Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 9. Ainda que não seja seu filho. Por que esse tema agora? Que ainda não seja seu filho? Porque o centurião foi até Jesus para interceder por alguém que não era seu filho, que não era seu parente, mas ele tomou a posição de intercessor. Que tem gente tão bruto que se esquece que nós não éramos filhos de Deus, éramos criaturas. Mas o intercessor nos amou tanto e nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Vai lá. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Versículo 8. Pois também eu sou homem sob autoridade. Volta. Aí. 8. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. Versículo 9. 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O intercessor, ele não faz a acepção de pessoa. Esse homem, a Bíblia está dizendo que aquele rapaz era o seu criado. Ele não era seu parente, ele era seu criado. Mas ele estava tão doente, ele passou a amar aquele criado como filho.
que veio a Jesus, o centurião, eu acredito que ele veio sozinho, deixou os seus 100 homens lá, e veio sozinho pedir, interceder: Jesus, o meu criado está terrivelmente atormentado, doente, mas por favor, cura ele. E Jesus, claro, todo mundo queria que Jesus entrasse na casa. Todo mundo quer que Jesus venha para a casa dele. Ele disse: não, Jesus, eu não preciso não, porque eu não sou digno que tu entre na minha casa. Somente dá uma palavra tua, Jesus. Uma palavra tua, Jesus, e esse meu criado, ele vai ser curado, ele vai receber a bênção que ele precisa. Versículo 13. A resposta de Jesus para aquele que intercedeu pelo seu criado. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o que aconteceu, igreja? Naquela mesma hora, o criado sarou. Ele foi sarado porque alguém intercedeu por ele. Porque os intercessores não precisam fazer acepção de pessoa. Ele tem que amar, ele tem que ter fé, ele tem que orar, ele tem que buscar, ele tem que clamar, ele tem que interceder. Porque quando alguém ora por alguém, Jesus responde. Ele faz milagre acontecer, seja onde estiver, ele vai lá. E porque ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Você pode interceder. Quantas pessoas estão doentes que não é seu parente, mas você sabe: Senhor, visita o João, o Pedro, o Tiago, o Lucas. Tem poder. A sua palavra tem poder, a sua intercessão tem poder. Aleluia. Deixa eu correr, porque senão o horário. Lucas ainda, Lucas capítulo 8, versículo 37, por favor, rápido. Lucas capítulo 8, versículo 37. Mais um clamor. Toda a multidão intercede. Nós somos uma grande multidão, temos que interceder. Sabe por quê? Olha o que aconteceu aí. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Jesus foi na cidade dos gadarenos, e lá havia uma pessoa endemoniada. E aquela multidão, aquele povo não suportava mais ver aquele jovem, aquela pessoa sendo possuída, sendo sacrificada, sendo açoitada, escravizada. E eles, quando viram Jesus chegar: já Jesus, por favor, vai lá, tem misericórdia. Além de estarmos com medo, Senhor, cura ele, liberta ele, Senhor. Será que Jesus deu resposta? Será? Será que Jesus atendeu a oração do clamor daquele povo, daquela multidão? Versículo 38. Sim, ele respondeu: por quê? E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu. Sabe o que Jesus fez? Aquela multidão clamou, aquela multidão orou, aquela multidão intercedeu. E Jesus, sabe o que Jesus fez? Repreendeu o demônio e disse: não, meu filho, não precisa vir comigo. Vai para a tua família, que eu acredito que eles estão com saudade. Vai para a tua família, vai levar paz para eles. Vai lá e mostra o que te aconteceu. Queridos, há poder na intercessão. Existe muito crente 6 horas. Pastor, 6 horas por mim. Johnny, 6 horas por mim, viu? Esquece que há poder na tua oração, que há poder na tua intercessão, que há poder naquele que clama, porque quem tem todo o poder, o seu nome é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Aleluia. Lucas 8, versículo 41.
41. Aleluia. Interceda por sua família. Olha o que aconteceu aí. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Queridos, o centurião, ele não se sentiu digno que Jesus fosse até a casa dele. Ele sentiu que a casa dele era muito pequena para receber Jesus. São dois contextos. Mas infelizmente no século 21 existem cristãos que não querem Jesus na sua casa. Como assim, pastor? Não querem, sabe por quê? Porque para Jesus entrar lá tem que ter fé, tem que ter santidade, tem que ter altar limpo, preparado, tem que ter santidade, tem que ter aliança consertada. Lá Jesus não entra de qualquer jeito. Você pode até chamar Jesus para lá, mas tem que preparar o altar, pedir para que Ele mova todo o mal que está lá. Muitos crentes não querem saber, não querem invocá-lo, não querem interceder pela sua família. Jairo intercedeu. Versículo 54. A resposta: mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. Levanta-te, menina. Quem estava falando isso? Aquele que tem todo o poder estava falando isso. Levanta-te, menina. O Pai estava chamando o Cristo para vir na sua casa, não simplesmente por causa daquela menina, mas porque Ele queria Jesus na sua casa. Há poder na intercessão. Amém? Lucas 23, 34. Estou correndo um pouquinho por causa do horário, quero terminar no horário, amém? Lucas capítulo 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, olha só, mais uma intercessão de Jesus. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Estava falando daqueles que o condenaram, daqueles fariseus que induziram a sua condenação, daqueles soldados que estavam jogando sobre a sua capa, daqueles que lhe deram vinagre para beber, tendo ele sede, daqueles que transpassaram o seu corpo com uma lança para saber se ele ainda estava vivo. Ele pedia por aqueles que o açoitaram. Ele pedia por aqueles que o colocaram numa coroa de espinho. Ele pedia por aqueles que martelaram os pregos nas suas mãos, que martelaram os pés com os pregos nos seus pés, que o penduraram no madeiro. Ele estava intercedendo: Pai, perdoa-os. Perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Aleluia. João 14, 16 e 17, por gentileza. Eu rogarei ao Pai. Olha aí mais uma vez. E Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós eternamente. O maior intercessor ainda intercede por nós. Rogou ao Pai que nos enviasse outro Consolador. Sabe por quê? Para que nós não ficássemos órfãos.
Nós não precisamos mais cortar a mão, chicotear, andar de joelho por aí. Nós não precisamos mais nos jogar na frente de um carro como sacrifício. Nós só precisamos apenas clamar a Ele, interceder a Ele, chamar por Ele, porque o Espírito Santo de Deus está na terra, está no todo o templo, está naqueles que clamam a Ele, aqueles que buscam a Ele, aqueles que acreditam nele. Oh, Rabashuriade Bakasuderei Badaia. Ribashude canto que basuriade fai de conto ibanaia. O Espírito Santo está aqui, igreja, aleluia. O maior intercessor está aqui esta noite. O poder da intercessão é real. Aleluia. Quando você pede, recebe. Quando busca, encontra. E quando bate na porta, ela se abre. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e versículo 4 ao 4. Vamos lá? Rapidinho. É uma instrução para a igreja. O poder da intercessão. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. 1 Timóteo capítulo 2, isso, versículo 1 ao 4. Admoesto-te, pois, antes que tudo, que façam de precauções, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Vamos lá, vai. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Versículo 3. Porque isto é bom, é agradável diante de Deus nosso Salvador. Versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Efésios capítulo 6, versículo 18. Intercedem em todo o tempo. Efésios capítulo 6, versículo 18. Já estou terminando, irmãos. Versículo 18. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos ser intercessores. João capítulo 16, versículo 20 ao 21. Vamos lá. João capítulo 16, versículo 20 ao versículo 21. Aleluia. Na verdade vos digo, que vós chorardes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. 21. A mulher, quando está para dar à luz, sem tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem do mundo. Aleluia. Interceder por um amigo. Mateus capítulo 5, versículo 44. Esse é o mais difícil para o intercessor. É a parte mais difícil para o intercessor. Capítulo 5, versículo 44. Vamos ler junto? 3. 1, 2, 3. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Dura coisa nos pediste. Não é fácil. Números 21, versículo 7, por favor. Já está acabando. Números, capítulo 21, versículo 7. Números, capítulo 21, versículo 7. Aleluia. NM.
Números 21, versículo 7. Capítulo 21, versículo 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado? Porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou o poder da oração, do clamor, da intercessão, repreende até a serpente. Sai fora, bicho, porque no nome de Jesus tem poder. Salmo 122, versículo 6. Esses dias temos que fazer mais do que nunca. Salmos 122, versículo 6. Salmo 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. A promessa veio para eles, mas nós gentios somos alcançados pela graça maravilhosa de Jesus. Para concluir, Romanos capítulo 8, versículo 34, para fechar. E deixa aí, fique em pé em nome de Jesus. O poder da oração é tão forte que o próprio Cristo dá uma palavrinha básica para todo mundo ouvir: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos interceder por alguém agora. Eu intercedo por você, você intercede por mim. Vamos juntos para Canaã, a Canaã celeste. Aleluia. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Canto além do Rio Azul de novo, e eu já vou passar para o meu pastor. Senhor meu Deus, aqui eu intercedo, meu Deus, pela família de cada crente, Pai, de cada um que nos acompanha, meu Deus. A vida do meu pastor, do meu amigo Vandeir, do meu amigo Jonils, pastor Flávio, Senhor, do Ronaldo, Senhor, do Pedro, meu Deus, do Hélito, Senhor, da Luzia, Senhor, do Valdeir, Senhor, da Clara, Senhor, da Hilda, da avó, Senhor, da Guimar, Pai, do irmão Luiz, da irmã Francisca, Pai, do Bessa, Senhor, Senhor, da pastora Lude, meu Deus, Pai, da pastora Elivânia, Senhor, da pastora Lourdes também, Senhor, do irmão Bessa, Pai, e todos aqui, Senhor, do Luciano, Pai, Deus, da pastora Adriana, Pai, da vozinha, meu Deus, do Eduardo, Senhor, nos cubra com teu sangue, Pai, porque eu creio no poder da intercessão. Pai querido, obrigado por interceder por nós, obrigado por reatar a aliança, obrigado, Senhor, por morrer na cruz do Calvário, obrigado por vencer a morte, obrigado por vencer o inferno, obrigado por vencer a cruz, obrigado, Senhor, por vencer os meus inimigos, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei
as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais.